Boa noite a todas e a todos. A Maíra já entrou aqui, eu já vou chamá-la. Bem, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Andréa Marreiro Barbosa. Eu sou uma mulher negra de pele clara, piauiense, professora de Direito da Universidade Estadual do Piauí, fundadora do Instituto Esperança Garcia e mestra e doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. Foi nesse lugar onde eu encontrei Maíra Brito, que é a nossa convidada para essa conversa, para esse diálogo de hoje. Eu agradeço muito todas e todos vocês que estão aqui. Hoje foi mais um dia duríssimo. Miguel Otávio foi assassinado por Sarri Corte Real, é isso, né? Uma mulher patroa da mãe de Miguel e que tinha ficado responsável pela criança enquanto a sua mãe descia para passear com o cachorro. Tinha ficado sobre as responsabilidades dessa mulher. Essa mulher permitiu que essa criança de 5 anos saísse de casa, apertou o botão do 9º andar. Essa criança se desequilibrou num local onde tinha condensadores de ar-condicionado, caiu de uma altura de 35 metros, não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe de Miguel Otávio pergunta nos jornais, na televisão, na mídia, o que seria se fosse ela que tivesse sido responsável pelo filho daquela mulher e tivesse permitido que ele saísse sozinho num elevador. A senhora Sari Corte Real teve o seu nome não divulgado inicialmente pela imprensa, foi a delegacia indiciada de homicídio culposo, pagou 20 mil reais de fiança e tá solta. Essa é uma história de horror que deixou muitos e muitas de nós hoje com o estômago embrulhado, com essa sensação de impotência, com uma pergunta, especialmente eu imagino, para as pessoas negras e negros desse país, de como é que é possível viver numa realidade tão perversa, como é que é possível desejar colocar crianças negras nesse mundo com uma realidade tão perversa. Mas essa não é uma história isolada, esse não é um caso isolado, infelizmente. E essa conversa com a Maíra já estava agendada há alguns dias e hoje, né, exatamente no dia de hoje, a gente tem uma história de horror dessa. É só uma expressão, é só mais uma denúncia de que essa é uma história que acontece todos os dias no nosso país. Eu vou chamar a Maíra agora. A Maíra vai se apresentar e apresentar o trabalho dela por 15 minutos, cerca de 15 minutos. Eu vou desativar os comentários enquanto isso e depois eu volto a abrir os comentários e peço a todas vocês que anotem, que tomem nota e que possam, né, interagir aqui com a gente quando a gente reabrir os comentários, tá bom? Então, perguntas, inquietações, comentários, dúvidas, questionamentos, por favor, fiquem à vontade. O nosso desejo é que esse possa ser um momento em que a gente faça, né, o que a gente tente fazer, como tantas mães que perderam seus filhos assassinatos, tantas mulheres negras gritam há tanto tempo, que é esse exercício de transformar o luto em luta. Então, eu vou chamar a Maíra, só um instante. Vou chamar a Maíra.
Enquanto eu acho a Maíra aqui, se vocês quiserem compartilhar essa live com outras pessoas, por favor, o façam. Maíra entrou. Tudo bem, minha querida? Tudo bom, Andréia? Era para nós estarmos juntas agora em Brasília, por conta da pandemia não foi possível, mas acho que a gente está aqui também nesse movimento de transgressão, que é tentar fazer de todos os espaços, espaços de sala de aula, né, de todos os espaços, espaços de educação. Então, eu estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite, o convite do Instituto Esperança Garcia, né, para a gente estar aqui nesse momento conversando sobre um tema muito duro. Eu queria muito que você se apresentasse, que você apresentasse a tua pesquisa que resultou nesse livro, né? E eu queria só... Então, as duas, As duas aqui, ó. né? Eu queria só dizer que você, quando dedicou esse livro, você falou que ele fala de dor, mas também de amor, coragem e resistência. E é difícil, né? Você fala de um tema tão duro, você imagina... Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Possível, né? Deu uma travadinha Encontrar agora, outros mas sentimentos que foi. não... Perfeito. A conexão não tá legal, né? Será que é a minha que não tá boa? Deixa eu vir pro quarto. Não, é a minha, Maíra. A gente teve um problema, a gente tá pelo... É a minha, Maíra. A gente tá pelo Wi-Fi do celular do Glauco. A internet daqui é Ah, sempre tá. boa. Hoje deu problema. O Glauco falou, nossa, não é possível. Eu falei, tudo é possível, né? Quando a gente toma ousadias como essa. Então, eu vou só descobrir aqui, gente, como é que eu desativo os comentários. Espera, que eu ainda não sei exatamente. Para não ficar na frente do rosto da Maíra. Perfeito. Maíra, a palavra é contigo, minha querida. Então tá jóia. Gente, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a Andréia pelo convite de participar da live. A Andréia é uma mulher que eu acompanho já há algum tempo. Ela tem um trabalho muito bonito, muito importante, que é o Instituto Esperança Garcia, entre outras coisas que ela faz, mas eu acho que, sem dúvida, o trabalho de maior projeção é o Instituto Esperança Garcia. Então, quero agradecer o convite, parabenizar por atitudes como essa, que a gente está precisando pensar e viver direitos humanos. Como a gente falou, é importante que a gente desative inicialmente os comentários. Agora vocês vão ver que ninguém consegue mais comentar nada. Só vai subir os coraçõezinhos aí. E por quê, né? Para a gente não se perder durante essa conversa. E aí, depois que eu terminar, a Andréia abre novamente os comentários. Aí vocês podem comentar e tal, porque é isso, né? A gente chegou à conclusão que realmente, quando ficam os comentários rolando, além de ficar subindo no rosto, as pessoas acabam prestando atenção no que as pessoas estão escrevendo no comentário. Então, dá um choque de informações. A live de hoje, a gente combinou que seria de 10 a 20 minutos e eu peço para a Andréia me ajudar aí no cronômetro, que o meu relógio fica para trás. Então, para eu não ficar olhando para trás. A live de hoje eu vou dedicar ao Miguel Otávio, né? Que infelizmente ele agora está numa estatística triste, que é de crianças negras que são mortas. E é importante, né, a gente colocar também isso, assim, ela foi morta. Ela não foi um acidente. Desde o início, toda essa história, todo esse processo é errado. É errado a mãe dele estar trabalhando durante a pandemia, não é um serviço essencial. Essa mulher podia sim estar lavando a própria roupa. Tá errado dela fazer com que a mãe desça para passear com o cachorro enquanto ela estava fazendo a unha. Fizeram uma charge disso e eu acho que assim, essa charge resume o que é a branquitude no Brasil. Enquanto uma mulher branca de classe média altíssima está fazendo a unha, uma criança é morta por negligência de um adulto, que no caso era a própria que estava fazendo a unha. Não foi uma morte direta, ou foi uma morte direta, vai depender de como cada um vai fazer uma leitura, mas sim, a mulher do prefeito de Tamandaré, não é isso? A Suri,
ela é responsável por essa morte e a gente tem que dar nome aos bois, porque senão, né, a mídia inicialmente não quis dar o nome, isso também está dizendo muita coisa. Depois eu vou entrar um pouquinho nisso. Então a gente tem que dar nome aos bois e ela ter sido libertada depois de pagar fiança de 20 mil, isso é uma coisa extremamente grave. Esse pontuamento já foi feito na internet, mas eu faço aqui novamente. E se fosse o contrário? E se fosse uma criança branca, a criança da patroa, que tivesse caído por negligência da empregada doméstica negra e pobre? O que teria acontecido com essa mulher? Ela estava presa, né? Teria sido linchada. Então, eu vou esperar dar o quê? Uns 6 meses para ver se essa história não cai em esquecimento, não só para as pessoas que estão em Recife, Pernambuco, mas para o restante do país. Mas eu vou entrar no livro e durante a minha fala eu faço algumas intervenções fazendo uma conexão com o caso do Miguel. Esse livro aqui, ó, não, ele não está. Ele é o resultado de uma dissertação de mestrado minha, defendida no PPGDH-UNB. Eu sou jornalista, para quem não me conhece. Eu sou jornalista, formada há mais de 10 anos, sempre trabalhei com cultura. Trabalhei no Correio Brasiliense, trabalhei no Metrópolis, trabalhei em algumas assessorias de imprensa de Brasília. Eu vou fechar, gente, só a janela aqui, porque estão passando com o carro da pamonha. E o cara fica, tipo, meia hora debaixo da minha janela. Pronto. Aí, o que acontece? Sou jornalista, com essa experiência cultural, achei que, quando surgiu para mim a oportunidade de fazer um mestrado em Direitos Humanos, achei que seria incrível. E sempre tive essa vontade de falar do extermínio da juventude negra, porque eu acho que é uma pauta extremamente importante. Para quem não sabe, ou, na verdade, para quem ainda não percebeu, existe no Brasil, está em Brasil em curso, o genocídio da população negra. O que a população negra passa no Brasil não tem outro nome, é genocídio. E dentro desse genocídio existe uma frente principal, que é o extermínio da juventude negra, que é o que eu trato no meu livro. No meu livro eu falo do extermínio da juventude negra a partir de perspectivas de mães que perderam os filhos assassinados. Mães negras periféricas que tiveram seus filhos, jovens, homens negros periféricos mortos. E, Maíra, por que essa diferença de genocídio para extermínio? Genocídio, a gente utiliza essa expressão quando a gente está falando de um povo. Então, o povo negro tem sido o quê? Vítima de um genocídio no Brasil. Não só esse de homicídio, de arma de fogo, não. Por exemplo, quando permite-se que uma situação como essa do Miguel aconteça, isso também é genocídio. É importante que a gente perceba essas diversas formas como o genocídio atua no Brasil. Ou seja, o extermínio da juventude negra é a principal frente desse genocídio. E aí, quando eu entrevistei essas mães, eu vou até pegar aqui meu livro para não me perder, eu vou contar para vocês capítulo por capítulo, mas brevemente, só para vocês entenderem o livro. Inclusive, alguém que já tinha perguntado, como é que eu consigo o livro? Gente, é só me mandar uma mensagem no Instagram, ou depois eu deixo meu WhatsApp aí. Eu tenho livros aqui em Brasília, estou até fazendo um preço menor durante a pandemia, porque eu acho importante que esse material, né, enfim, chegue às pessoas. Quem ganha dinheiro fazendo livro é Paulo Coelho. Eu fiz esse trabalho, não foi para ficar rica, foi, na verdade, para fazer com que as pessoas refletissem sobre o extermínio da juventude negra. Então, só para vocês entenderem como que é a estrutura do livro. Cadê o índice aqui? Sumário. No primeiro capítulo, o campo, eu falo um pouquinho como foi ir para o Rio de Janeiro fazer essa pesquisa. Eu moro em Brasília, fui até o Rio de Janeiro, porque foi lá que eu encontrei mães que tinham a possibilidade de conversar comigo. É muito importante frisar isso, e eu sempre falo. Eu não podia reabrir uma ferida, vocês entendem? Eu não podia fazer com que elas vivessem dores. Então, eu encontrei mães que tinham uma mínima condição de contar para mim a história delas, a história dos filhos delas, o episódio da morte desses jovens, sem fazer com que eles fossem tão sofridos. Então, por um acaso, as duas estavam no Rio de Janeiro, fui até o Rio de Janeiro entrevistá-las. Esse percurso de contar para as pessoas, porque muita gente não conhece o Rio. Eu conheço muito bem o Rio antes dessa pesquisa. Então, para mim, é muito tranquilo essa ideia de Rio de Janeiro, onde é que fica Manguinhos, por exemplo, é tranquilo. Mas tem gente que não conhece.
Então eu mostro essa diferença da Zona Sul para a Zona Norte, que é onde fica Manguinhos, e a outra região da mãe que a outra mãe que mora, que eu botei como nome de Aparecida, né? Mas é um nome fictício. Ana Paula é o nome real e é ela que mora em Manguinhos, então por isso que esse nome aparece explicitamente no livro. Daí, por exemplo, uma coisa que eu acho importante citar, em vários momentos eu uso nomes de livros de música, trechos de músicas ou poemas de artistas negros e negras. E eu fiz isso de propósito. Eu fiz isso para lembrar que os nossos passos vêm de longe. Então a gente tem que honrar quem veio antes, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher não periférica, eu nasci numa região de classe média, e aí vivo nessa região de classe média aqui em Brasília. Eu tenho uma trajetória distinta, mas eu faço parte de uma religião que é o candomblé, e eu acho importante também frisar isso, porque a gente também está vivendo dias de ódio. Essa semana a gente viu o presidente da Palmares proferir palavras horríveis para a mãe baiana, Adina Santos, que enfim, está aí lutando por todas as pessoas de religião de matriz africana, e até hoje a gente ainda leva pedrada na rua por ser candomblessista, por ser de Umbanda, por ser da Jurema, tambor de mina, enfim, entre outras religiões de matriz africana. E lá no candomblé a gente aprende que a gente tem que honrar os nossos mais velhos. Então, eu achei muito importante colocar isso. Por exemplo, tem um subtópico no primeiro capítulo que é que eu sou da pele preta, entre aspas. Isso é um trecho de uma música do Jorge Aragão, que é um músico que eu amo de paixão. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de Jorge Aragão. E nesse tópico, por exemplo, eu explico esse meu lugar de fala, que sim, eu sou uma mulher negra, mas eu fui para essas comunidades lá no Rio de Janeiro sabendo que eu era uma mulher negra de classe média. O meu cabelo, o meu corpo, como o meu corpo fala, a minha roupa, tudo está contando que eu não sou da periferia. Então, acho muito importante lembrar isso o tempo todo, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu cito isso. No capítulo 2, Eu, Mulher Negra, Resisto, eu falo um pouco sobre a história dessas mulheres. Quem são essas mães? Ana Paula, como eu disse, mora em Manguinhos. Aparecida mora muito próximo de Manguinhos, inclusive. Ambas na região da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ambas periferias. Manguinhos é uma comunidade. E aqui eu falo um pouquinho, por exemplo, da relação da família da Ana Paula com despejos, com remoções. Tanto a família materna como paterna sofreram remoções, e ela também sofreu uma remoção com a chegada do PAC em Manguinhos por causa das Olimpíadas ou da Copa do Mundo, agora eu não lembro. Mas, por exemplo, eu vou mostrando como que essa série de exclusões que as pessoas negras passam influenciam na caminhada. Mas, por exemplo, também tem muitas surpresas boas. As duas mulheres que eu entrevistei, as duas têm nível superior. Isso é muito bacana. Isso é muito importante. E eu fiquei muito feliz ao descobrir isso. Eu falei assim, olha, tá vendo? Eles tentam, mas a gente tá aí, resistindo bravamente. Então foi ótimo conversar com elas e mostrar isso, sabe? Que elas tinham sim uma estrutura familiar, elas tinham sim ensino superior, e ainda assim a violência chegou na porta da casa delas. Então isso faz com que a gente reflita sobre algumas coisas. No terceiro capítulo, Um Defeito de Cor, uma nítida alusão clássico de Ana Maria Gonçalves, que quem não leu, leia. Eu entro mais a fundo na questão da morte desses jovens. O Jonathan era o filho da Ana Paula. Ele foi morto com um tiro nas costas por um agente do Estado. Lá em Manguinhos, ele foi deixar um pavê na casa da avó, a namorada em casa, e nisso levou um tiro nas costas. O Luciano, filho da Aparecida, ele morreu em circunstâncias nebulosas que até hoje a gente não sabe explicar. Até hoje a gente não sabe dizer se Luciano foi morto pela polícia, pela milícia ou por traficantes. O que a gente sabe ele foi enterrado como indigente, e depois de ser enterrado como indigente, milagrosamente a polícia descobriu o endereço dele, o nome da mãe dele, e ligou para a mãe dele para avisar que ele tinha sido enterrado como indigente. Então isso também faz com que a gente reflita como que a segurança pública no país está lidando com essas mortes e com essas famílias. Aqui nesse terceiro capítulo eu falo o quê? Da criminalização do corpo negro, porque Luciano foi criminalizado depois de morto, e Jonathan também. Assim como aconteceu com tantos outros jovens, Marcos Vinícius, aquele garoto de 14 anos que foi morto no Rio de Janeiro, e que antes de morrer falou para a mãe dele assim, mãe, eles não me viram de uniforme? Também fizeram alusões, porque ele seria do tráfico, etc. E mesmo se fosse, ele não merecia morrer. É isso que a gente tem que entender.
né? A gente também tem que entender que quando as pessoas estão aí na rua dizendo que bandido bom é bandido morto, é só preto e pobre, tá? Não é rico, não. Não são os políticos que estão aí deitando e rolando, fazendo o que querem com o nosso dinheiro. Então, assim, olha como as pessoas tratam de forma diferente a população negra e a população branca, o tempo inteiro. Eu também falo um pouquinho sobre essa suposta guerra às drogas, que eu acho que é um ponto importante. A gente refletir que não existe uma guerra às drogas. Na verdade, o que acontece é uma perseguição em relação à população negra, um pretexto para matar preto e pobre, porque também quando um helicóptero com mais de 400 quilos de cocaína é encontrado, não acontece absolutamente nada. E aqui também eu falo um pouco sobre branquitude e necropolítica. Necropolítica e branquitude são termos que a gente tem falado bastante esses dias. Então, para quem não sabe quem é necropolítica, o nome está dizendo, é a política da morte. É um termo cunhado pelo Achille Mbembe, que é esse filósofo camaronês super importante na nossa caminhada, porque ele ensina para a gente, a partir da biopolítica do Foucault, ele aprimora a biopolítica de Foucault para fazer a necropolítica. Então, ele está dizendo para a gente que sim, existem corpos matáveis e outros que não são matáveis. Tem corpos que podem morrer e outros que não devem morrer. Existem corpos que são nossos inimigos, né? São corpos que são criados para ser inimigos e por isso eles podem ser abatidos, custe o que custar. Então a gente está fácil, né? Depois dessa conversa toda, da gente saber que corpos são esses que podem ser abatidos e quais não podem ser. E sobre a branquitude também tem sido muito discutido. Essa semana foi muito pauta. Terça-feira muita gente postou aquele quadradinho preto no Instagram. E hoje eu me pergunto, tá, o que a gente vai fazer com esse quadradinho preto agora que o Miguel tá morto, sabe? Eu acho que é muito importante que as pessoas brancas estudem, assim. Eu acho que de terça para cá, eu acho que essa é a frase que eu mais falei. As pessoas brancas precisam estudar sobre raça, né? É um privilégio da branquitude não falar sobre raça, né? Então, quem ainda não conhece o termo branquitude, vai atrás de Maria Aparecida Bento, vai atrás da Lia Weiner. Elas estão estudando branquitude há um bom tempo e podem ajudar vocês a compreender o que é. Inclusive, foi com elas que eu aprendi que um dos critérios da branquitude é isso, esse privilégio de não precisar falar de raça. Ser branco é também uma categoria de raça, é também uma etiqueta, né? A gente na academia usa esse termo. Então, é muito importante que as pessoas brancas comecem a estudar sobre raça, comecem a perceber os privilégios que ela tem, né? Agora, na pandemia, por exemplo, qual a diferença de um homem branco e um homem negro de máscara? Qual a diferença de uma mulher negra e uma mulher branca de máscara? E agora, para encerrar a minha fala, eu trago um exemplo, assim, que eu sou uma mulher negra de classe média, mas é o que eu sempre falo, né? Quando um branco, pobre, coloca uma roupa bacana, ninguém vai dizer que ele é pobre. Então, o problema está mesmo na cor da pele da pessoa. Porque eu, negra de classe média, sofro racismo todos os dias no lugar onde eu moro. Eu vejo que as pessoas brancas, elas preferem ser atropelada por uma bicicleta do que caminhar na mesma calçada do que eu, de máscara. Então, isso tudo eu tô falando tudo isso para a gente refletir. A gente vai abrir para perguntas agora. Refletir um pouco sobre qual é esse privilégio da branquitude, qual o papel da branquitude nesse processo todo de genocídio da população negra. O que você tem feito para que esse quadro mude, né? A gente... Eu também falei isso na terça-feira, né? É muito legal o negócio do quadrado preto, faz quem quer, eu não estou aqui para regular a vida de ninguém. Mas eu preciso que vocês comecem a entender a importância das cotas raciais, seja na universidade, seja no serviço público, que vocês entendam a importância de brigar no domingo no almoço da família, assim. Hoje em dia não, porque tá todo mundo dentro de casa. Mas quando as coisas voltarem, e não tiver mais pandemia e tal, meu pai falou uma piada racista, meu tio falou uma piada racista, recrimina. Mas ele é meu pai, ele é meu tio, não tô nem aí. Esse seu silêncio, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, seja onde for, é que está permitindo que a gente continue morrendo dessas formas tão absurdas como foi a do Miguel hoje. Obrigada, Andréia. Obrigada, Maíra. Obrigada mesmo. Eu queria começar, eu vou te fazer a pergunta e depois eu vou olhar a pergunta de todo mundo aqui. Gente, Beleza. se sintam completamente à vontade. Acho que para a gente é muito importante esse diálogo, né, essa interação. Então, por favor, perguntem. Eu queria, Maíra, me tocou muito profundamente, assim, o livro todo, ele é muito tocante. Eu destaco aqui, assim, como você conseguiu fazer de uma forma muito
muito sensível, né, o diálogo entre as falas das duas mães entrevistadas, né, as falas dessas mulheres, as tuas reflexões, né, os conceitos teóricos. Então, é um livro que quando você acaba, você fala, gente, acabou, assim, né, uma sensação de que você lê uma história, né? Assim, uma grande história. E é mesmo uma história, né, enorme, porque você conta a partir uma história, a partir de duas histórias, né? Que você diz, inclusive, que você chama no singular histórias de vida, pelas enormes intersecções que elas têm, né? Mas a gente precisa pontuar também que são histórias singulares, e você pontua, né, as singularidades todas dessas mães, as diferenças entre elas. E traz isso, né, dialogando com os autores, assim, de uma forma muito intensa, muito que nos conecta também. Eu acho que com isso que é tão importante, que é com o sentido da universidade, né, o sentido da academia. Então, assim, por que e para quê, né? A gente está na universidade, a gente está num programa de pós-graduação em direitos humanos. E eu acho que o teu respeito, assim, por essas falas foi algo que me tocou muito profundamente. Então, eu queria... Você falou desses dois conceitos, né, que você usa no livro, a necropolítica e a branquitude, e eu queria que você pudesse falar um pouco mais, assim, como foi que esses conceitos apareceram nas falas da Ana Paula e da Aparecida. Tá, joia. Tô só aqui anotando para eu não me perder. Que é muita. Vai Tá, aparecer então é muita. só essa enquanto eu busco aqui a das pessoas que estão aqui com a gente. Tá, joia. Eu achei muito bacana, André, sua sensibilidade de perceber essa questão do história no singular. Isso foi uma provocação que eu tô vendo que a professora Vanessa Maria de Castro está online. Minha mãe de santo está online, benção, e a professora Vanessa foi minha orientadora no mestrado, segue sendo minha orientadora no doutorado. Agradecer muito a ela por dividir essa caminhada comigo. E foi ela que sugeriu essa ideia de história no singular. E é isso, assim, uma grande provocação. Quando vocês forem ler, eu peço, leiam com cuidado, porque é isso. Infelizmente, essas histórias estão se repetindo. Então, por isso essa provocação de história no singular. E essa questão do respeito às falas, eu queria só destacar uma coisa muito importante também. Eu tive um cuidado tão grande com isso, que antes de eu fechar o trabalho, né, como eu disse inicialmente, quem chegou depois, né? Eu disse inicialmente que esse livro aqui, ele é resultado de uma dissertação de mestrado. Então, antes de eu levar para a banca final, eu peguei o trabalho e mandei para as mães, para que elas pudessem ler, dar o ok delas, e depois do ok delas, eu levei para a versão final. Então, acho que é isso. Assim, todo mundo que está pensando em fazer pesquisa, seja com o tema que for, a gente precisa muito respeitar os sujeitos e as sujeitas das nossas pesquisas. Então, fica a dica sobre essa importância desse feedback, dessa devolutiva. E sobre necropolítica e branquitude. Esses dois termos, eles apareceram para mim durante a caminhada do mestrado, sobre necropolítica, principalmente durante as reuniões do Maré. Eu não falei, né, mas eu sou integrante do Maré, que é um grupo que nasceu como um grupo de estudos na Faculdade de Direito da UNB, e hoje em dia é muito mais que isso. A gente promove ainda assim grupos de estudo, mas também eventos, aulas, enfim. A gente tem uma disciplina na Faculdade de Direito, e eu tenho uma alegria danada de fazer parte de um grupo tão potente. É um grupo majoritariamente formado por pessoas negras, mas também tem pessoas brancas. Também formado por muitas pessoas do direito, mas hoje em dia tem gente de todos os cursos. Ciência política, tem eu que sou jornalista e dos direitos humanos. Tem gente de todas as áreas, isso é muito bacana também, porque tanto o nosso curso de direitos humanos como o Maré, todos os dias me comprova a importância da interseccionalidade, da transversalidade, da multidisciplinaridade, porque isso ensina muito para a gente só tem a ganhar com essa mescla de saberes. Então, a necropolítica ela é apresentada para mim por meio do Maré, e aí eu conheço o Achille Mbembe, que inclusive quem tiver online não conhece o Achille Mbembe, eu recomendo que leia, tem várias coisas dele, tem o clássico Necropolítica, tem o Crítica da Razão Negra, não é isso? E tem um outro, que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, gente, vocês dão um Google, tem várias coisas. Aí, ó, necropolítica. Gente, isso é o clássico do clássico, tem que ler. Tem na internet também PDF, quem não puder comprar. É importante também entender, né, que nem todos livros, então, assim,
quem não puder, gente, dá um Google que realmente a internet tem tudo. A internet ensina até a gente passar roupa sem ferro. Então, assim, eu tô falando isso para as pessoas, né? Gente, não fica com preguiça e não fica com medo. Se não sabe, vamos aprender. E a internet tem tudo lá. Então, a necropolítica chega para mim a partir disso. Também tem outros dois autores que são brasileiros e também a gente não tenha medo de ler pessoas que não são do Brasil, mas também tem duas pessoas aqui, que é o João Costa Vargas e o Jaime Amparo Alves, que pegaram essa ideia de necropolítica e estão trabalhando muito bem. Os dois estão nos Estados Unidos hoje, mas são brasileiros, e eles conseguem fazer bem uma jogada, assim, dessa necropolítica, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, se vocês acharem coisas de Jaime Amparo Alves, textos de Jaime Amparo Alves e de João Costa Vargas, leiam. Leiam porque vai ajudar vocês a entenderem o que é essa política da morte que está em curso no Brasil e em outros países de terceiro mundo, como Mambembe fala. E sobre a branquitude, eu fui apresentada em algum momento, não sei como, mas assim, é um discurso super importante, uma categoria, como a gente costuma chamar aqui na academia, né? Uma categoria super importante, e não só para pensar genocídio. Assim, quando a gente pensa qualquer coisa em relação à raça, inclusive também pensando no local dos nossos colegas indígenas, a branquitude é um conceito extremamente importante. Assim. Maria Aparecida Bento, ela é a rainha sobre esses estudos de branquitude. Ela tem a tese dela de doutorado, ela organizou um livro super clássico chamado Psicologia Social do Racismo, que eu recomendo também a leitura, e a Lia Weiner também, assim, nas pesquisas, e por isso que é importante a gente demonstrar que a gente não sabe, gente, porque nessa de tentar entender a branquitude, eu fui conversando com outros colegas, e quando eles me sugeriram, por exemplo, a leitura da Lia Weiner, que, enfim, os trabalhos dela são super fáceis, super acessíveis. Então, se vocês estão interessados sobre necropolítica e branquitude, dê um Google, que tem muita coisa por aí e muita coisa de qualidade. Uhum. Perfeito, Maíra, muito obrigada. Maíra, a mãe Dora pergunta como é que você compreende a branquitude dentro das religiões africanas, especialmente no candomblé. E, gente, só respondendo uma pergunta que está recorrente aqui. Eu vou fazer de tudo para salvar a live. Às vezes a internet tomba a gente, né? Mas eu estou aqui, a ideia é que a gente salve. Toda a estrutura aqui foi preparada para isso. Então, sim, só se não for possível, tá bom? Maíra, isso. E qualquer coisa também, se vocês ficarem depois, se por um acaso, né, não der certo salvar a live, mandem mensagem ou para mim ou para a Andrea, e aí a gente vai passando essas referências que a gente falou, o meu contato para vocês terem acesso ao livro, esse tipo de coisa. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Sobre a branquitude no candomblé. Acontece muito, né? Eu tô no candomblé há pouco tempo, mas parece que é a vida inteira, porque é muito doida essa coisa, né? De você chegar num lugar e ver que aquele lugar é seu. E eu sou muito grata por Mãe Dora me acolher no seu Ilê Axé Tojulabá, esse Ilê com tanto axé de cultura, com tanto axé de samba, que é o que me move, é o que me emociona, que me toca. E o que acontece? É muito comum a gente perceber como que as pessoas brancas, né, estão levando os seus privilégios de branquitude para dentro do terreiro, né? Estão tirando ali da casa, do ambiente de trabalho, do dia a dia e levando para o terreiro. Isso é muito perigoso. A gente teve uma conversa outro dia sobre isso. E, por exemplo, é muito comum a gente chegar... Quem não conhece o dia a dia de um terreiro, a gente tem que lavar chão, varrer chão, limpar banheiro, cozinhar. Existem muitos trabalhos manuais dentro de um terreiro. E é muito comum que a gente perceba que muitas pessoas brancas não queiram fazer determinadas atividades porque elas acham que aquelas atividades são inferiores, como, por exemplo, lavar um banheiro. E acabam deixando para pessoas negras, e muitas vezes as pessoas negras fazem essas ações, essas atividades, sem refletir por que a pessoa branca não está fazendo. Então, essa é uma conversa que a gente tem de forma recorrente, porque é preciso entender que no candomblé, como em qualquer outro lugar, todo mundo é igual, não existe ninguém melhor ou pior do que o outro, todo mundo tem que lavar banheiro, todo mundo tem que lavar chão, porque a gente tem que entender um pouco mais sobre humildade, respeito e igualdade. Então, eu sempre falo, né, para os meus irmãos brancos que não dá para levar esses privilégios para dentro do terreiro, porque dentro do terreiro o embate é imediato. Então, a gente puxa a orelha mesmo, fala que não é bem desse jeito, claro, uma conversa amigável, respeitosa sempre, respeito em primeiro lugar sempre.
O mundo está de cabeça para baixo do jeito que está, porque não existe respeito. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso e que entendam, por exemplo, outra questão de privilégio, por exemplo, que acontece dentro de terreiro. Qual é a diferença de uma pessoa estar vestida toda de branco, uma roupa normal, mas toda de branco numa sexta-feira, que é dia de Oxalá, que a gente veste branco. Uma pessoa branca e uma pessoa negra está vestindo com uma roupa branca na sexta-feira. Ou, por exemplo, uma mãe de santo branca entra no avião vestida como tal, como mãe de santo, e uma mãe de santo negra também vestida como tal entra no avião. A gente sabe que existe uma forma diferente de aceitar essas mulheres dentro desse avião, dentro do aeroporto. Então, é muito comum que a branquitude leve seus privilégios lá para dentro, mas o nosso papel é apontar esses privilégios e fazer com que as pessoas repensem suas atitudes dentro do terreiro e que essa forma de reflexão também acabe indo fora e para o dia a dia dessas pessoas. Obrigada, Maíra. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem mais. Eu vou fazer duas perguntas em bloco agora. Aí você responde em 5 minutinhos, porque aí depois eu tenho mais um bloquinho no final que vão ser com mais perguntas. Então, se alguém quiser ainda fazer uma pergunta, essa é a última chamada, gente. E eu queria de novo agradecer tantas pessoas maravilhosas que estão aqui, né? Da importância da gente estar aqui nesse momento reunidos. Eu estou imaginando uma grande roda aqui, né? Com essas 136 pessoas. Isso é motivo para a gente sentir muita esperança, porque é muito esperançoso escutar essas histórias, e isso me tocou muito, Maíra, no livro, assim, né? A fala das mães dizendo que estavam contando aquelas histórias para você porque elas acreditavam que daquele luto elas estavam fazendo luta, né? E que esse trabalho, essas histórias poderiam... Estou me ligando com DDD 11. Essa pessoa já ligou no mínimo umas 12 vezes. Umas 12 vezes eu apertei aqui o botãozinho e deve ter travado aí para vocês, assim. É impressionante, né? Talvez Maíra com sua sabedoria e Mãe Dora que está aqui possam ter explicações para isso, assim. Mas é impressionante. Milena pergunta, Maíra, como você chegou no teu tema de pesquisa e como você chegou na história dessas duas mães? Uhum. Esse também. Certo. E o Marcos pergunta, quais alternativas você consegue vislumbrar para romper com um discurso que associa a branquitude a uma normalidade que não problematiza seu posicionamento enquanto categoria racializada? Uhum. Beleza. Tá? Vamos E só lá. um aviso, Maíra. Eu estou achando, pela quantidade de perguntas aqui em relação às referências, que eu vou fazer a postagem. Na postagem eu vou colocar todas as referências. E também queria agradecer ao Matheus aqui e outras pessoas, a Camila Magalhães que está aqui, maravilhosas que também estão aí passando essas referências, né, compartilhando. A gente agradece muito a presença de vocês aqui, essa disposição para estar respondendo a pergunta das pessoas, né? Mas eu também queria aproveitar para pontuar o tanto que é importante. Anteontem eu falei, nem lembro mais, né, o dia, mas eu falei disso no Twitter, assim, o tanto que... E eu vi hoje também várias mulheres negras falando sobre isso, o tanto que é importante, gente, que as pessoas brancas entendam que nós não somos fonte apenas, né? Que nós somos pessoas, que nós somos pessoinhas, e que esse conhecimento, esse vasto conhecimento, ele está aí disponível. Então, eu tenho certeza que todas as vezes que você tem um interesse sobre um determinado tema, né? E isso te move, você se coloca de modo ativo, você busca, né? E aqui, obviamente, já é um passo, né? Vocês estarem aqui algo, já é um movimento. Mas para a gente dizer também o tanto que é importante... E eu acho que isso é fundamental, a Maíra vai falar mais disso, mas eu acho fundamental para a branquitude, né? Perceber esse seu lugar de privilégio, inclusive, que tem acesso a uma série, né, de fatores e de tecnologias que podem buscar inúmeras informações e podem, inclusive, falar sobre racismo a partir do seu lugar, que é o lugar da branquitude, né? Então, eu acho que é muito fácil, não é que é muito fácil, mas é muito... talvez confortável ficar falando sobre racismo de novo, mais uma vez falando do outro, né? Daqueles que são o outro, pobre, coitados, que são discriminados pela cor da pele.
gente, já deu, né? Assim, mesmo, é muito cansativo, né? É um cansaço existencial, assim, acreditem, porque são mais de 500 anos, né, que a gente... E acreditem, para que a gente chegasse a uma consciência racial, né, Maíra e eu, a gente teve que se esforçar muito, porque nas escolas em que nós estudamos também isso não foi dado, né, na bandeja, isso não foi dado. Os livros que nós encontramos não estavam nos planos das disciplinas, né, que nós fizemos. Então, eu acho que essa postura ativa ela é fundamental e esse, de novo, mais uma vez, assim, esse é um problema de todas e de todos nós, né? Então, isso para convocar mesmo, porque eu tenho muita esperança. Eu acho que a luta antirracista ela é uma luta que vai ser realizada, que é realizada por brancos e negros. Então, pessoas brancas, né, não se coloquem nessa situação intimidadora de dizer, ah, mas eu não sei o que fazer, né? Ah, mas eu não sei. Então, inventem, né? Então, aprendam. Porque já passou da hora, assim. E eu acredito muito profundamente que essa é uma luta que a gente só vai vencer se nós estivermos juntos e juntas. Então, que a gente possa, né, seguir irmanados e irmanadas nessa energia, que é uma energia ativa, que é uma energia corajosa, que é, como a Maíra colocou, né? Precisamos tomar posições. Não dá para a gente ficar sendo conivente com os racistas que estão ao nosso lado, porque a gente tem afeto por eles e por elas, né? Quando a gente aponta o racismo de alguém, parece que é uma coisa horrorosa, né? Que a gente está fazendo e muitas vezes isso se volta contra a gente. E eu acho que é fundamental a gente entender sobre isso. Assim, se vocês também são malquistos pela família, né? Porque vocês estão apontando racismo, não tenha dúvidas que a gente também. Então, nós estamos juntos e juntas nessa, para que, né, os racistas fiquem mesmo com raiva da gente, e a gente vai se juntar e vai se amar. E eu acredito muito que, né, o amor cura, o amor entre nós cura. O projeto que mais deu certo, né, que mais vingou do racismo foi a implantação do ódio, né? Do ódio que nós temos, que nós sentimos por nós mesmos, do ódio que os outros sentem por nós, do ódio que nós sentimos entre nós mesmos. Então, aqui de novo para dizer, né, eu digo especialmente assim aqui desse lugar, do fundo do meu coração, assim, dessa convocação amorosa, né? É amorosa. Mas o amor, ele não é passivo, né? O amor, ele é ação. Então, Maíra, por favor, Milena e Marcos. Vamos lá. Eu vi também que alguém perguntou onde encontra minha dissertação. Então, assim, minha dissertação pode ser encontrada no repositório da UNB. Se vocês digitarem meu nome completo, repositório UNB, mais Maíra de Deus Brito no Google, já vai direto. Vocês nem precisam ficar doido lá dentro do repositório tentando encontrar. Inclusive, lá também tem dissertação de Dona Andréia e de outras pessoas que produziram coisas muito importantes, assim, como Irina. Irina tem um trabalho lindo da população LGBT. Eu acho que vale muito também ler. Tem trabalho sobre ciganos. Enfim, gente, tem muita coisa boa lá no repositório. Fiquem de olho, entrem lá, tá? Aí tá. Como que eu cheguei no meu tema? Isso é um incômodo desde sempre, obviamente, mas existem dois fatores super importantes para justificar por que eu decidi falar sobre um tema tão doloroso, mas tão importante. Quando o garoto Eduardo, eu não lembro sobre o nome dele agora, mas o Eduardo, ele tinha 10 anos e ele foi morto na porta de casa por um agente do Estado. Eu lembro que eu estava me arrumando para trabalhar, né? Porque eu trabalhava ainda fora de casa, hoje em dia meu trabalho é home office. Eu estava me arrumando para trabalhar, vendo Bom Dia Brasil, quando eu vi a notícia do Eduardo e eu comecei a chorar logo cedo. Porque ali eu entendi que isso era o quê? 2000 e... Eu tinha o quê? 28 ali? Enfim, não vou lembrar agora o ano. Mas devia ser 2015. Eu chorei a morte do Eduardo e chorei copiosamente. Porque eu entendi ali, pela primeira vez, que o Eduardo podia ser meu filho. E quando eu vi que o Eduardo podia ser meu filho, eu fiquei desesperada. Porque eu falei assim, podia ser o meu filho que tivesse sido morto na porta de casa só por ser preto. Porque é isso, assim, a gente está sendo morto só porque a gente é preto. Então, eu chorei muito pensando na morte do Eduardo. E existe uma questão extremamente pessoal, que eu não falo tanto por aí, mas eu vou falar nessa live. Eu senti um lugar de acolhimento, eu acho importante. Eu perdi um primo. Né? Um primo meu foi assassinado
E então essa marca do genocídio, eu não estou falando só da boca para fora, eu estou falando do meu coração para fora. Eu sei o que é perder uma pessoa. Eu não sei a dor da mãe, obviamente, mas eu sei o que é perder uma pessoa que você ama muito, que você quer muito bem, de uma forma extremamente estúpida. Então, eu decido falar do extermínio da juventude negra a partir disso. E eu chego nessas mães graças à internet. A gente tem que fazer a internet de um instrumento importante e poderoso nas nossas lutas e nas nossas causas. Essa live aqui é um exemplo disso. Eu fui atrás dessas mães, conversando com amigos, é isso também, gente. Quem tem amigo tem tudo. Eu sempre agradeço aos meus amigos e aos meus familiares por divulgar minhas pesquisas, divulgar as lives, comprar o livro, divulgar o livro, entre outras coisas, porque é nessa caminhada junto que a gente vai mais longe, né? Dizem que sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe, e é isso mesmo. Então, por meio de amigos, etc., sugestões, a internet me trouxe essas duas mães. E foram duas mães que abriram o seu coração e suas casas para mim. E eu sou extremamente grata a Aparecida e Ana Paula eternamente pela confiança que elas depositaram em mim. Ana Paula falou desde o início: eu vou falar com você porque você vai contar para as pessoas o que a gente está fazendo. A Camila aqui lembrou de uma fala importante minha, que eu nunca falo que eu estou dando voz às mães, eu tenho pavor dessa expressão. Eu estou reverberando a voz dessas mulheres, eu estou reverberando a luta dessas mulheres. Elas são as mulheres ativas, sujeitas ativas e com uma força extremamente grande, porém nem sempre o que elas estão falando estão chegando nos lugares que devem chegar. Então, a minha dissertação, o meu livro é uma forma, é um alto-falante para reverberar tudo isso que elas estão fazendo. Então, se não conhecem Mães de Manguinhos, conheçam. Eu imagino que quando as coisas entrarem no eixo normal e esse encontro acontecer, já convoco todos vocês que colaborem com a vaquinha Mães de Manguinhos para levar elas para esse encontro de mulheres, de mães que se encontram exatamente para pensar e refletir como o Estado tem tratado as famílias negras. Sobre as alternativas, eu acho que a gente só vai conseguir mudar isso o dia que a gente começar a realmente estudar e refletir o que é branquitude. As pessoas não sabem o que é branquitude. E muitas vezes elas se sentem ofendidas, né? Quando a gente fala branquitude, fica nervosa, porque elas estão achando que a gente está falando com elas, especificamente, com um sujeito específico, com a Maria, com o João, com o Pedro, com a Estela. Não. Branquitude é uma ideia coletiva. Quando a gente está falando de branquitude, a gente está falando do coletivo. A gente não está apontando especificamente para você. Então, é muito importante que as pessoas, primeiro, entendam o que é branquitude. Segundo, que elas entendam os privilégios da branquitude e todas as outras consequências que a branquitude traz, não só para brancos, como para negros e indígenas. Então, a partir do momento que a gente conseguir entender tudo isso, a gente vai conseguir começar a driblar esses problemas que foram surgindo, como as pessoas brancas não entenderem que branco também é raça e tem um monte de privilégio por trás disso. A gente só consegue resolver as coisas quando a gente fala sobre elas. A gente tem que dar nome para as coisas. Por isso que é importante, por exemplo, a gente dizer que o que acontece na rua é racismo. O que acontece é genocídio, né? Se a gente parar de falar, as coisas não vão desaparecer. Né? A gente precisa refletir, dar nome às coisas para poder resolver os problemas, resolver as questões que foram postas. E só para fechar, eu acho muito importante quando você fala, né? Nós não somos fontes. Aí o pessoal fala, nossa, mas a Maíra e a Andréia tem tanta bagagem, tem tanto conhecimento. Cara, porque a gente estudou para burro para ter esse conhecimento, né? Eu tenho 33 anos, há 33 anos eu sei o que é ser uma mulher preta, e há 33 anos eu estou pesquisando sobre raça. Porque não é de hoje, não é do mestrado. Eu estou falando de raça há muito tempo. Eu estava falando de raça na minha adolescência, quando eu estava em prol da implementação de cotas na UNB. Então, assim, há 33 anos eu estou estudando sobre raça. Então, eu sei tudo isso porque eu estudei. Então, enfim, é possível, gente. É possível. O que eu quero dizer é possível. Obrigada, Maíra. A Mariana pergunta, a Mariana e o Lucas fazem perguntas semelhantes. A Mariana pergunta sobre a sobreposição da pauta antifascista, né, que está se sobrepondo ao levante antirracista internacional. E o Lucas pergunta se a luta antirracista e a antifascista devem seguir juntas. Eu vou fazer logo todas, Maíra, porque eu tô com medo da gente não conseguir responder, tá? Então deu para pegar aí? A Preta de Pé, que eu não sei exatamente o nome dela, mas o arroba é esse. A pergunta dela é: nós devemos nos aliar com os brancos nesse momento?
E a pergunta da Malu Flávia, maravilhosa Malu, obrigada por estar aqui sempre. Ela pergunta sobre o limite entre ser didático, o que é algo que é fundamental, porque tem pessoas que realmente não têm, né? Tem pessoas que querem aprender e têm dificuldade de ter acesso às informações, mas o não está à disposição, né? O não dever de estar à disposição, já que é muito cansativo. Joia, vamos lá. Vou tentar ser bem objetiva para conseguir responder Tá. as três. A gente tem o quê? Tá. Menos de 10 minutos, né? É. Vamos lá. Sobre o fascismo e o antirracismo. Gente, isso aí é a polêmica da semana. Eu acho que, primeiro, o grande problema é, como sempre no Brasil, toda questão de raça é apagada, né? Então a gente percebeu, o movimento negro, de uma forma geral, percebeu o apagamento no discurso sobre raça quando a gente começou a falar sobre antifascismo. Então, assim, não dá para apagar a questão de raça, sobretudo se a gente está falando da população negra. A gente quase nunca fala da população indígena, mas também é muito importante, muito urgente que a gente coloque nessa pauta a população indígena também, que está sim sofrendo também um massacre, um genocídio, seja com a ausência de políticas públicas, sejam com medidas provisórias, seja com a própria Covid e a forma como o governo está tratando isso. Então, assim, a gente não pode apagar a raça é fundamental, e eu particularmente não sei, aqui no Brasil, como que a gente pode lidar com essas bandeiras, literalmente, antifascistas e antirracistas. Porque o Brasil, ele é totalmente diferente dos Estados Unidos, e aqui o buraco é muito mais embaixo. Aqui a coisa é extremamente complexa. Então, eu mesma me sinto numa sinuca de bico. Óbvio que eu, Maíra, uma mulher negra, que, enfim, com todas as vivências que eu tive, me coloco como antifascista. Mas, diante desse apagamento da raça, eu acho importante dizer que, antes de ser antifascista, eu sou antirracista. Porque é muito comum. Gente, a gente está no país em que todo mundo sabe que existe racismo, mas ninguém é racista. Eu acho que essa frase resume a complexidade dessa situação no momento. Eu acho que, sei lá, talvez a gente pensar numa terceira bandeira que consiga contemplar realmente essa luta antirracista na frente e antifascista na sequência. Porque o Brasil é extremamente complexo, gente. Não dá para entender isso daqui de cara. Isso daí merecia só uma live. Eu só fiz essa pincelada, assim, eu joguei só essa dúvida para gerar um burburinho. Sobre a gente se aliar com os brancos, eu faria uma provocação. A Deia, a preta da fé é a Deia, queridíssima. Beijo, assistente social. Eu acho que os brancos têm que se aliar com a gente. Eu entendo, obviamente, que as pessoas brancas elas estão num lugar de poder importante, né? A gente não pode esquecer disso. Nós somos minorias políticas no sentido de lugar de destaque, mas nós somos maioria em número e nós temos uma potência absurda. Então, a minha provocação é os brancos que têm que se aliar com a gente. E, de certa forma, eu estou conectando com aquela resposta anterior, né? A luta antirracista no Brasil tem que vir antes de qualquer coisa. As pessoas precisam assumir a bandeira antirracista. É aquilo que eu estava falando mais cedo, gente. Tem que brigar, sim, com o pai, com o tio, com a mãe, com quem for, na mesa de almoço de domingo, porque estão fazendo piada racista. Isso é ser antirracista. Aqui, ó, é um pouquinho. Mas se você não consegue sair da sua zona de conforto e brigar com um familiar seu que está sendo racista, você não vai dar conta de fazer um paredão que nem foi lá nos Estados Unidos. E aí, né, também teve toda essa discussão. Ah, mas aqui no Brasil os brancos não vão fazer um paredão ou vão fazer um paredão. É isso, gente. O povo não está dando conta de brigar na família para defender um amigo, uma amiga. Imagina fazer um paredão para proteger a gente em manifestações. Isso nunca vai acontecer, gente. Enquanto a gente pensar desse jeito. Maíra, pode ser que daqui um ano tudo mude? Claro que pode, gente. Tudo é possível. Mas hoje, se as coisas continuarem dessa forma, a gente não pensar os privilégios da branquitude, o que a gente está vivendo é genocídio, entre outras pautas que eu trouxe ao longo dessa última hora, a gente não vai conseguir mudar grandes coisas, não. Então, eu acho que os brancos devem se aliar a gente, apoiar as nossas causas, apoiar as nossas lutas, ouvir. Eu tenho falado muito sobre isso também nos últimos dias. Ouçam a gente. Ser antirracista também é ouvir as nossas demandas, é aprender. Porque é muito comum a gente falar tudo aqui, aí depois, mas você está sendo exagerada. Ai, Maíra, mas não é bem assim, que não sei o quê. Eu não aguento mais também essa conversa. Eu já estou por aqui. E já respondendo a pergunta da Malu sobre estar por aqui e sobre o limite de ser didática, eu acho que é uma coisa muito subjetiva.
Eu acho que algumas pessoas vão ter muita paciência e algumas pessoas não vão ter nenhuma paciência. E outro fator importante, além de variar de pessoa para pessoa, vai depender do dia. Tem dia que você não tá bem, tem dia que você não tá legal. Aí vem aquele amigo branco, manda aquele WhatsApp, você só quer chorar. Você fala, não, gente, esquece que eu existo, dá um Google, sabe? Então, acho que depende muito. Eu me esforço muito para ser didática, porque eu tenho a sorte de caminhar junto com pessoas brancas que se esforçam bastante, sabe? Que estão aí tentando realmente serem antirracistas. Então, para essas pessoas, eu consigo ter um pouco mais de paciência. Para outras, ou nem converso, nem dou trela, ou simplesmente sugiro leituras. Assim, outro dia também estava num grupo de WhatsApp, só com amigos brancos, e aí alguém falou alguma besteira, eu não sei por que tal coisa acontece. Aí eu mandei um textinho assim, lê isso daqui sobre privilégio branco. Só isso. Eu só mandei isso, assim. Então é isso. Eu acho que a gente pode sim dialogar com pessoas brancas que estão interessadas, mas as pessoas brancas têm que ir atrás de leituras, inclusive para chegar e questionar para a gente. Olha, Maíra, eu li lá o livro da Maria Aparecida Bento, mas eu não entendi tal parte. Explica para mim. Isso é totalmente diferente de falar, ai, Maíra, o que é branquitude? Então, eu acho que as pessoas brancas precisam se esforçar um pouquinho mais para entender essa questão da raça e a gente poder virar esse jogo. Perfeito, minha querida. Muito obrigada. Estou muito com o coração assim acalentado em te ouvir, em estar aqui com você e com tanta gente maravilhosa. Mãe Dora, todo o meu respeito. A gente não se conhece pessoalmente, mas a sua trajetória ela ilumina a vida, né, de todos e de todos nós. Eu queria, Maíra, acho que a gente tem ainda 3 minutinhos, 2 minutinhos. Eu queria ler uma parte do teu livro, de novo livro. Opa! Quando a Ana Paula, que é... Printem! Printem, gente! Eu queria também fazer umas sugestões aqui, gente, antes de acabar. Depois eu vou colocar no feed direitinho, mas eu queria, né, Mãe de Manguinhos, que é o coletivo o movimento do qual a Ana Paula, que é uma das mães entrevistadas por Maíra, faz parte. O Maré, que é o grupo de pesquisa do qual Maíra faz parte, que lançou recente esse livro aqui, Cultura Jurídica Atlântico Negro, História e Memória Constitucional, coordenado pelo professor Evandro Pisa, pela professora Gabriela Sá e pelo professor Marcos Queiroz. Queria indicar a Biblioteca Legítima Defesa, do Brado Negro, tá na internet, só dá um Google. Queria indicar o filme Autos de Resistência, que é um documentário que dialoga completamente com o livro da Maíra. E queria indicar uma ação concreta, prática nesse momento, que são os Negros no Enem. Um grupo de pessoas se reuniu para pagar inscrições para estudantes negros que não têm condições de pagar a inscrição agora do Enem. Então, se vocês colocarem aí também, vocês vão encontrar. A Maíra encontrou a Ana Paula, que é militante do grupo Mães de Manguinho, e a Ana Paula, diferente da outra mãe, ela fez questão de ser identificada. E uma das conversas iniciais em que elas tiveram, a Ana Paula diz assim: Maíra, eu aceito fazer a entrevista sim, mas justamente porque optei e senti a necessidade, mesmo diante de tamanha dor, ser a voz do meu filho, botar a cara mesmo, mostrar que o meu filho tem mãe e que a história dele não terminou. E hoje sou eu quem continua a escrever. Nós temos rostos, temos história para construir e compartilhar. E, através disso, envolver mais pessoas na nossa luta pelo direito à vida da juventude negra, pobre, favelada, periférica. Nós não só queremos que a nossa dor sirva somente para que haja uma apropriação da academia. Quando decidimos nos expor e falar de nossa dor e luta, é porque queremos ver essa discussão sobre o extermínio da juventude negra sendo discutida nesses espaços onde a grande maioria não vive a nossa realidade. Quando decidimos falar, é porque queremos provocar reflexões e questionamentos, como por que estão nos matando por que estão nos matando e que quando matam nossos filhos, matam uma família inteira que nunca mais será a mesma.
Maíra, querida, a gente tem 1 minuto para as tuas manifestações finais e eu já queria de já te agradecer imensamente por esse momento. Gente, vou agradecer se a live cair, tá tudo certo. Eu quero muito mais uma vez agradecer você pelo convite, agradecer a todo mundo que está presente. Muito obrigada por todos os comentários, pelos elogios. E eu quero mais uma vez dedicar essa live